Tá começando mais um pós-jogo aqui no Camisa 12. Muito obrigado a todos vocês que estão sempre ligados aqui no canal. Já sabe qual é o nosso ritual. Vai clicando em curtir. Se você não é inscrito ainda, inscreva-se agora. Fica sempre ligado aqui nos cortes do Cachorrada Podcast e nos vídeos com as principais notícias do Galo com o Thiago Fernandes. Galera, de coração, quem entende o Galo? O Galo é um case diferente no futebol. E não é em 2023, não. Isso aí é histórico. Nos últimos 10, 11 anos, a gente pode pegar vários casos aqui. A gente pode pegar o caso de 2012, por exemplo, uma máquina fantástica que no segundo turno só foi ganhar como visitante do Botafogo quando o campeonato já estava decidido. Nem do Náutico conseguiu ganhar. Aí tivemos vários casos nesse período. 2017... o Galo sempre teve a característica principal de ser muito forte em casa, muito temido do Mineirão, e fora de casa sempre vacilar. Quem é fã de carteirinha do Autora Sport sabe que eu sempre usei o termo maldição de Confins. Aqui no pós-jogo também eu sempre citei essa maldição de Confins. Mas teve um dia no Autora Sport 2020, o Galo terminou o Campeonato Brasileiro em terceiro, o Flamengo campeão, o Inter em segundo. Eu faço uma oração naquele momento ali, repreendendo a maldição de Confins. Esse problema de chegar no aeroporto e desaprender a jogar bola. Por quê? Isso que aconteceu com o Galo e com o Cruzeiro e Curitiba, do Galo não mostrar futebol nenhum e ter atuações razoáveis contra Palmeiras, Inter e Bragantino fora de casa, era o inverso que acontecia. A gente sempre tinha atuações legais, boas dentro de casa e era um time irreconhecível fora de casa. Me permite diminuir essa luz aqui que está me incomodando um pouco. Obrigado. Então, eu fiz aquela oração, agora a gente está no caso contrário. Agora olha que maluco, cara, o que eu vou falar aqui. É porque desde domingo passa mil coisas na minha cabeça. Eu tento me desconectar do futebol, eu cancelei compromisso, eu não quis sair, não quis pisar na porta de casa durante a semana. Então, mas não teve jeito, eu fiquei pensando mil teorias. Se os 3 pontos que a gente perdeu para o Palmeiras, a gente ganhasse contra o Cruzeiro, se os 3 pontos que a gente perdeu contra o Curitiba, a gente ganhasse e não pontuasse contra o Bragantino. Então, entendeu? Se a gente não pontuasse contra Palmeiras e Bragantino, e se a gente pontuasse contra Curitiba e Cruzeiro, a gente teria a mesma pontuação, só que hoje a gente não estaria com esse sentimento amargo no peito. Coisa de louco, mas é coisa do futebol. O fato é que o atleticano, parte da torcida pelo menos, não conseguiu comemorar com a mesma energia. Alguns nem sequer conseguiram comemorar. Alguns não conseguiram comemorar com a mesma energia quando o Galo abriu o placar ali contra o Bragantino. Porque tem jogo, já que eu citei 2017, me veio na cabeça aqui um Galo e Jorge Wilstermann, que depois no jogo seguinte o River Plate faz 8-0 no Jorge Wilstermann. E tem ferida que você acha que já está fechada e ela volta a doer, sabe? Tem um dia que a lua está virada, você sente a cicatriz da sua cirurgia que você fala, eu operei, acerto. Então hoje foi inevitável o atleticano fazer essa viagem nas últimas semanas no tempo e tentar, e se questionar. O que acontece? O fato é que eu falei no último pós-jogo. É um time que consegue bons resultados fora de casa, senta no resultado contra o Curitiba, fica tranquilão. Pô, ganhei fora de casa, quem é o Curitiba? Pancada. Aí vai lá e ganha do Palmeiras. E, gente, isso é uma sensação que eu tenho. Um time que se contenta com pouco. De um time que senta no resultado. Cara, era pra eu estar muito feliz aqui. Nós ganhamos do vice-líder fora de casa. Do G4 agora nós ganhamos do Palmeiras fora de casa. A gente ganhou do Inter semifinalista fora de casa. Era pra eu estar muito feliz aqui hoje. Valorizando o resultado, mas é inevitável. Eu não consegui digerir e para ser sincero com vocês, a minha sensação é que eu estou de férias no futebol em 2023 já. De que meu calendário acabou domingo e que, na moral, eu estou só cumprindo o calendário agora aqui, fazendo meu conteúdo para vocês, mas não sei se me recupero dessa pancada que o Galo deu na gente desse fim de semana. Mesmo com bons resultados, nós somos extremamente bipolares.
Pode ser que ganhe do Fluminense, ganhe do outro, e a gente já tá maluco de novo, pensando na segunda colocação no G4. Mas ainda tá uma azia, queimação, e tá complicado pra gente digerir isso aí. O fato é que tem coisas no Atlético que são institucionais, é um termo que eu uso muito aqui também. O problema de não saber equilibrar entre visitante e mandante é algo institucional no Atlético. Você não saber equilibrar isso. Quando você vai bem em um, você vai mal em outro. Em 2022 a gente não soube equilibrar. Em 2017, que eu citei aqui, esse ano também, o melhor mandante do Campeonato Brasileiro tem uma campanha ruim como mandante. São problemas institucionais. A categoria de base do Atlético não é um problema do Erasmo Damiani. É um problema do Júnior Chávari, é um problema do Marques, é um problema do André Figueiredo. Tem mais gente aí para eu citar. De todos os presidentes, não é um problema de um presidente só. A categoria de base é um problema institucional no Atlético. A gente não saber fazer, a gente não saber gastar, a gente não saber captar, a gente não saber a transição. São problemas institucionais. Perder para o Botafogo, por exemplo, em jogo decisivo. Entra ano, sai ano. A gente tem esse problema que é institucional. Só para vocês entenderem onde eu quero chegar. Coisa que a gente precisa ficar livre, que a gente precisa perder isso. Seja através de hipnose e regressão. Eu nunca fiz isso não, nem sei como é que funciona. Mas a gente precisa ficar livre disso, velho. Desse negócio de ferrar com a cabeça do atleticano. Porque o atleticano hoje tá o próprio Coringa, como um seguidor mandou. A gente tá... maluco, a gente tá leléu da cabeça. Total, cara. Total mesmo. Aliás, por falar em base... O Filipão destacou que hoje eram 4 juniores no banco de reserva. Realmente, reservas. Filipão, a gente tinha todas as características, todos os tópicos, todos os motivos para valorizar demais a vitória de hoje. A quantidade de desfalques. Lemos Zarate suspenso. O Edmilson, o Mariano, a turma do DM, Allan Kardec, Vargas... DM cheio e jogadores suspensos. A gente tinha 4 juniores realmente no banco de reservas hoje, Filipão. A gente ganhou do Bragantino, que vinha de uma sequência fantástica de resultados. Imbatível como mandante. Galo nunca conseguiu uma vitória lá, se eu não me engano. A gente tinha conseguido 4 vitórias de confronto contra o Bragantino, 11 empates e uma derrota. Acho que a gente nunca tinha conseguido uma vitória lá. Todos os motivos, mas Filipão, o futebol não funciona desse jeito, de você tirar férias num jogo e querer entrar em campo no outro. Agora vamos pro banco de reservas do Filipão, olha que loucura, cara. Tava lá o Johan. O Johan, quando ele volta de lesão, o Filipão já conhecia ele do Palmeiras, o Filipão já quer utilizar logo o Johan. Ele até volta a se lesionar, porque o Filipão fala, cara, esse sabe meu estilo de jogo, vai lá, Johan. Nos primeiros jogos aqui, ele elogia o Patrick nas coletivas e começa a utilizar o Patrick também. Mostra que vai ser um cara que vai ser muito utilizado pelo Filipão. O Pedrinho foi titular há pouco tempo com o Filipão. Foi bem em 2, 3 jogos seguidos. E depois os outros jogos não entra. Entra nos minutos finais. E calma que continua a loucura ainda. Parece que a gente está acabando o Campeonato Brasileiro ainda fazendo testes do Campeonato Mineiro. O Rubens, que eu cheguei a citar em outros vídeos aqui de pós-jogo, que estava esquecido, abandonado, Filipão. Aí depois o Rubens entra e depois o Rubens é titular. Tudo bem. Ele pode conseguir explicar isso como fez já 2 coletivas para trás, que ele vê o Rubens quase como um apoio ao Arana, quase como um ponto esquerda, características ofensivas. Eu até falei que divergia da ideia dele, que eu achava que o Rubens tinha que ficar mais defensivamente e você liberar o Arana. O Arana chega com mais qualidades na frente. Tanto que com 5 minutos de jogo, o Rubens teve uma boa bola na linha de fundo ali, tinha espaço para carregar e foi estabanado jogando no pé do adversário. Eu só tô falando que, assim, é curioso como que dá essa sensação da gente estar fazendo teste de Campeonato Mineiro ainda. Valorizo muito o Patrick, utilizo muito ele, esqueço que ele existe. Gosto do Johan, quero que ele volte logo, trata a lesão e volta rápido para usar ele, esqueço do Johan. Pedrinho tá bem, vou utilizar o Pedrinho,
já não estou querendo mais o Pedrinho. E o cara que estava abandonado volta de repente. Vocês não têm essa sensação, não é só eu. Eu que estou emburrado, eu que estou rabugento com esse placar de domingo mesmo. Aliás, é uma vitória do Galo, acho que até agora só fui ácido. E quando eu peguei a escalação, eu falei, vamos lá, tentar entender como vai funcionar na prática. Eu pensei, vai ter o Otávio e o Alan Franco. O Rubens, na prática, vai funcionar talvez mais como homem aberto. Vai ter o Paulinho e o Hulk lá na frente. Falei, esse trem vai ficar 2 ilhas. Nós teremos 2 ilhas aqui isoladas entre elas, assim. Acho que tá faltando algum jogador aqui que eu não citei. Buscarei eu aqui na escalação do Atlético um segundo, porque eu não posso dar informação errada no pós-jogo. Tá aqui pronto. Bruno Fux na capa do pós-jogo. Aí ficou Otávio, Franco, Rubem, aí tá o Pavon aberto do outro lado também. Me surpreendeu também a escalação do Pavon, principalmente pelas atuações dele. Mas eu pensei que ficariam 2 jogadores abertos. Aí eu falei, peraí, ele vai deixar o Paulinho do lado, o Rubens e o Pavon do outro? Mas o Rubens talvez já esteja ocupando isso aqui. Será que o Rubens vai ficar mais por dentro? Por dentro, não sei se é muito a praia do Rubens. Será que ele vai trazer o Paulinho por dentro? Meu medo era realmente a gente ter um ataque assistindo ao jogo, como foi contra o Cruzeiro, que o Hulk e o Paulinho assistiram a partida, e outra ilha daqui pegando a bola, tentando conectar isso o tempo todo na ligação direta. E esse era meu medo, de acontecer isso a partida inteira. Conseguimos o gol. O Marcelo de Lima Henrique, eu conversei com a Nadine outro dia, perguntei pelo Marcelo de Lima Henrique, falei, pô, Marcelo de Lima Henrique já está com, eu vou arriscar 52, 53 anos. No dia eu pesquisei para fazer a pergunta para ela, porque ele não se aposentou ainda. Ela falou assim, olha, mudou a questão de idade de árbitro da CBF, se o árbitro consegue se manter em um alto nível, a CBF continuará com ele em campo. Desde aquele Galo Atlético Paranaense em 2015, na Independência, eu não consigo olhar para o Marcelo de Lima Henrique e gostar de uma arbitragem dele, mas na hora do pênalti, realmente o jogador do Bragantino estava atrás do jogador que põe o braço na bola. Então ele tinha a chance de tirar aquela bola ali também. Por isso, muitos torcedores pediram a expulsão dele, mas realmente o árbitro pode interpretar dessa maneira. Aquela questão que abre um leque de discussão, o campeonato todo pode interpretar. O que me incomodou é que um lance que era muito claro, de pênalti, penalidade, o VAR demora a chamar o Marcelo de Lima Henrique e depois o Marcelo de Lima Henrique demora a decidir, decidir que realmente foi um penal ali a favor do Atlético. Assistir no futebol internacional, você sente mais agilidade e isso faz muita falta no Campeonato Brasileiro. Galera, eu realmente hoje eu queria tentar jogar para cima, falar da vitória, pegar as características positivas, mas é inevitável bater nessa tecla o tempo todo. Vamos lá. A hora que o Atlético faz o gol, me vem um filme do primeiro turno, que mostra que esse time já com o Kudê fazia isso, de fazer o gol e segurar e recuar. Então não é o retranqueiro do Filipão, que gosta de jogar com as linhas baixas, da linha do meio campo para trás, que tem essa característica. O time do Galo 2023 teve essa característica. Quem é fã de carteirinha do Camisa 12 sabe que eu cito o Aliança Lima do Kudê, fora lá, contra a Aliança Lima pela Libertadores, era o Kudê. O Cruzeiro, o Galo terminou com 4 zagueiros. São vários e vários jogos na temporada. Um deles, o Bragantino, que o Galo faz o gol e abdica um pouco de atacar, recua em outros casos, realmente não quer jogar mais futebol, fica ali atrás na serinha do Everson e tal. Em alguns momentos, eu sei que é o vice-líder do campeonato, eu sei que é um time que não perdeu, que tem resultados fantásticos ali, sendo mandante do brasileiro, mas a gente arrisca demais. Por quê? O Bragantino teve 3 bolas aéreas que eu postei no Twitter agora, que o jogador poderia ter sido muito feliz ali na cabeçada. Tem dia que a bola entra realmente, tem dia que não entra.
Então a gente tem que pegar contextos do jogo. Olha só, aos 8 minutos, o Sacha dá um peixinho cara a cara com o Everson, ele faz a defesa ali. Aos 6 minutos do segundo tempo, o jogador do Bragantino erra o tempo da cabeçada, bate no ombro dele. E quando já estava 2-0 para o Galo, aos 37, o outro jogador do Bragantino cabeceia sozinho dentro da área também. É importante pegar, porque o pessoal fica assim, pô, tá secando, vamos valorizar a vitória, porque fica de alerta. Porque lá na primeira coletiva, aliás, já que eu tô falando desses lances de perigo, no gol do Bragantino, eu acho que o Hever toma uma canetinha seca ali, um cortezinho seco, e o Gemerson tinha que chegar atropelando, mandando o cara lá para a linha lateral, vacila também. Teve um outro lance de perigo, uma segunda bola que sobra que o Everson faz uma defesaça. Anota na caderneta do Everson aí. O Everson faz a defesaça, ou seja, o Bragantino criou muita possibilidade e poderia ter empatado o jogo. É que a gente não pode analisar só pelo contexto do placar. Como o Galo vem vacilando nos últimos jogos, a gente precisa mostrar os pontos que a gente precisa aqui, perder pontos e os pontos, ficou engraçado a frase, os tópicos então, a gente precisa listar os tópicos que tá de luz amarela, que precisam ser corrigidos. Aliás, na primeira coletiva, nas duas primeiras coletivas do Filipão, ele fala, nós vamos corrigir a bola aérea desse time. E hoje, não sei se quase na reta final da era Filipão, ainda é um problema do Atlético a bola aérea. Porque hoje, em 3 momentos, o Bragantino teve a oportunidade de balançar as redes do Atlético ali em bola aérea. Teve outra coisa que o Filipão falou lá nas primeiras coletivas dele, que foi, não, esse elenco aqui tá bom pra mim. É ideal pra mim, tá de acordo com o que eu preciso. E hoje, mais uma vez, ele já tinha falado isso numa coletiva. Numa outra coletiva ele falou assim, eu preciso me adaptar a eles e eles precisam se adaptar a mim. E hoje ele fala as contratações do Kudê. Ou seja, ele tira o dele um pouco da reta aqui. Né? As contratações do Kudê. Esses jogadores que o Kudê trouxe. Sobre se adaptarem ao jogo dele. E ele se adaptar às características dos jogadores e ter que encaixar, fazer um meio termo aqui e tal. Mostra que lá atrás, quando ele assumiu, ele quis valorizar o elenco dele, ele quis fazer uma média com quem montou o elenco também, porque o Kudê estava reclamando demais, os caras devem ter falado, ô Filipão, tá acontecendo isso, não, deixa comigo que eu encho a bola aí pra vocês e tá tranquilo. Se a torcida tá reclamando demais do elenco, calma que eu vou valorizar esses caras aí, vou encher a bola, mas aos poucos, principalmente em períodos de tensão, após a vitória do Bragantino, o Filipão estava muito tenso, ele faz uma coletiva com a característica de treinador que tá pé da vida também. Ele tá pé da vida com a torcida tá pé da vida com ele. Ele fala, não é jogando copo que vai resolver isso. Realmente, não é jogando copo que vai resolver isso. Mas aí você pega o complemento da frase dele, é isso, e se não conseguir, pouco importa. Assiste aí, ele tá pé da vida. 2 respostas seguidas aqui, que ele fala sobre estar, não gostou? Dane-se. Basicamente a essência da resposta é essa aí. Mas hoje, mais uma vez, ele reforçou que era um elenco que, quando ele assumiu, precisava de reforços para se adaptar ao jogo dele, ao que ele queria. O Filipão do futuro desmentindo o Filipão do passado. É quase o que está acontecendo lá em Loki com o Kang lá, deferindo o futuro e passado. Quinta-feira, agora 10 horas da noite, tem episódio novo. Quem gosta... perde não, melhor série da Marvel. As substituições, eu não sei porque ele não está colocando o Rabelo e prefere até o Hever, se era por essa questão, por ter tomado sustos na bola aérea, se ele optou pelo Hever, tipo assim, perdi 3 na bola aérea, vou colocar o Hever, que é mais alto, para eu me garantir na bola aérea. Porque o Rabelo vinha de uma temporada muito boa, todas as vezes que entrou no time foi muito bem. E ele opta por colocar o Rabelo mais no final da partida, desde agosto que o Rabelo não entrava no time atleticano. Entrou, jogou uns minutos e agora fica esperança para o atleticano que o Fux saiu ali sentindo aparentemente. Se não jogar no final de semana, e para muitos atleticanos mesmo com a possibilidade de jogar, seria o titular do time. Comenta aqui qual que é a sua zaga para encarar o Fluminense. O Fluminense que vem sem Cano e sem o Ganso.
Os dois tomaram cartão amarelo. Comenta aqui qual zaga você escalaria. O Lemos cumpriu suspensão, tá de volta. O Fux sentiu um negocinho ali, a gente não sabe como vai ser a situação dele. O Gemerson, no segundo gol, ele podia ter dado uma trombada, podia ter se adiantado, antecipado, impedido o jogador adversário. Numa outra bola ali, ele tira de cabeçada ali, meio estabanado, com o Everson chegando junto também. O atleticano pode vaiar, eu não espero que não aconteça, mas pode deixar o Gemerson ainda mais nervoso aqui na Arena MRV. De muita coragem do Filipão escalar o Gemerson hoje. Se fosse na Arena MRV, certamente ainda seria muito vaiado. Qual seria a sua zaga? Eu acho que o melhor zagueiro do Galo na temporada foi o mais regular, foi o Igor Rabelo, talvez até por ter ficado muito no departamento médico, teve pouco tempo para errar, porque o resto da turma também acertou em alguns momentos e errou muito em outros também. Outra pergunta que eu deixo para vocês aqui, usarem e abusarem da caixa de comentários, é a volta do Zaratio. Você tira o Pavon para voltar o Zaratio, o Pavon dá aquela assistência ali no gol do Igor Gomes, um belo lançamento, mas é outro jogador que parece que o atleticano perdeu a paciência. O Zaratio, a gente tem um crédito com ele do passado, a gente já viu esse cara jogando muita bola aqui. O Pavon ainda não, a gente viu lampejos de um Pavon aqui. Até então é um jogador estabanado, que não consegue cumprir com aquela proposta de contra-ataque, colocar a bola no chão. Por isso eu deixo essa para vocês. Pavon ou Zaratio? Eu acho que ele volta com o Zaratio, até porque a gente não sabe como é que está aquela situação do público que o Filipão citou na última coletiva também, né? O atleticano eu acho que também votaria pela saída do Gemerson. Aliás, essa janela de 2022, do meio do ano, foi um momento que a gente estava encarando Flamengo e Palmeiras nas duas principais competições de mata-mata ali no meio do ano, e a gente trouxe o Kardec, que até hoje não jogou bola aqui, o Pavon, que até hoje não jogou bola aqui, o Pedrinho, que conseguiu um lampejo agora, um ano e meio jogando aqui no Atlético, e o Gemerson também conseguiu um final de temporada de 2022 regular, e de lá para cá errou muito e passa pela pior fase com a camisa do Atlético. Foi uma janela de transferência que me lembrou aquela do meio do ano de 2018, quando a gente traz, acho que Martim Reia, Edinho, Zé Wellison, Denilson, Xará, Davi Terans, e era o Terans, não era o Terans voando do Atlético Paranaense, não. Entre outros. Me lembrou um pouco, apesar que talvez aquela janela lá tenha sido mais produtiva que essa do meio do ano de 2022, quando a gente pegava Flamengo e Palmeiras e precisava de reforço. Enfim, é isso. Repito mais uma vez. Sei que deveria citar aqui muitos pontos positivos dessa vitória. Estou amargo, estou ranzinza, chateado da vida, amargurado, ruim, lelé, depois do que aconteceu com o Atlético aí, uma decepcionante aquela atuação do domingo. Talvez eu volte a sorrir no próximo jogo. Prometer? Prometo não. De qualquer jeito, semana abençoada para vocês. Até o próximo pós-jogo. Tchau. Ah, gente, deixa eu contar para vocês um negócio muito doido que aconteceu nos meus stories lá. Antes do jogo, eu fui nos meus stories e falei assim, gente, eu falei, precisa apostar em outros jogos, não apostar no Galo contra o Inter fora de casa. Ganhou. Falei assim, vamos apostar em outro jogo, Palmeiras fora de casa, um jogo muito complicado. Ganhou. Falei para apostar com o Galo contra o Curitiba. Falei, mais de um gol no jogo. Perdemos. Falei para apostar no Galo contra o Cruzeiro. Coloquei os números aqui de vencibilidade, papapá, perdemos. Aí eu falei hoje, vai na Champions League, gol do City, o Lourinho Branquelinho joga demais. Eu falei, aposta na Champions, aposta nos outros. Vamos testar para ver se quando a gente aposta nos outros jogos do Campeonato Brasileiro e não aposta no Galo, se dá certo. Então eu vou fazer isso agora para os próximos jogos. Você faz o seguinte, você vai lá na KTO, vai se divertir, vai apostar nos outros jogos, só para esse fim de semana, nos outros, aposta à vontade, você pode se divertir, aposta nos outros jogos do Campeonato Brasileiro e no Galo a gente poupa o coração, que esse Galo é instável demais. Tamo junto agora sim, até o próximo pós-jogo. Tchau!